Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Nessa manhã de domingo, iniciando o nosso programa, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, ao Cláudio e a mim, que nós possamos transmitir as mensagens que nos forem intuídas da melhor forma possível. Vamos com a mensagem da Federação. Finalidade da vida. Não são poucos os filósofos, pensadores, religiosos que, ao longo da história da humanidade, vêm se debruçando em torno de uma indagação que, não raro, também toma a mente de nós todos. Afinal, qual o significado da vida? Por que estamos nesta vida? Para alguns, a vida se faz com tranquilidade e dias previsíveis e de paz, a navegar em mar calmo e sereno. Para outros, os dias são batalhas, esforços, dores e dificuldades, como tempestades a se suceder, mal terminando uma para logo se armar outra. Há aqueles que passam pela vida como quem está em um parque de diversões, na busca de prazeres e emoções fortes, sem compromissos de ordem alguma. Há outros para os quais a vida se faz sinônimo de trabalho, em anseios por melhora financeira, por amealhar bens, garantindo sustento e segurança monetária para o futuro incerto. Há aqueles que elegem os valores do individualismo e do egoísmo. Outros desdobram-se na preocupação com o próximo, nos valores da solidariedade e da cidadania. Frente a tantas diferenças, tantas experiências e vivências, naturalmente haverá dias em que nos perguntaremos: qual a finalidade da vida? Se materialistas, responderemos a essa pergunta dizendo que a vida é para que desfrutemos de seus prazeres, não importa como e a que preço, pois quando a vida se esvair de nós, tudo estará consumado. Se imaginamos a vida única e singular a esta existência, nossa resposta será que a vida é desafiadora e algo injusta, pois nessa única experiência, nosso destino para após a morte será traçado. Porém, se entendermos esta vida como mais um capítulo de um longo livro que iniciou sua escrita desde há muito, veremos tudo sob outro prisma. Entenderemos que a vida, sob o foco da imortalidade da alma e da multiplicidade das existências, é mais uma oportunidade que o Senhor nos oferece para que nosso progresso se faça. Assim, os desafios e oportunidades são sempre as lições melhores que a providência divina pode nos ofertar, para que novas conquistas alcancemos. E desta forma, entenderemos que o maior significado da vida é o do aprendizado das coisas de Deus, das leis que regem o universo, da melhoria e progresso individual. Seja esse progresso intelectual, através do investimento em nossa formação, em nossa capacidade intelectiva. Seja o progresso moral, através da transformação de valores menos nobres para aqueles consentâneos com a lei de amor, que rege a tudo no universo. Lembremo-nos, portanto, que se dificuldades e problemas de grande monta batem à nossa porta, é o convite para novos aprendizados. Assim também, os dias de bonança e ventura serão dias de aprendizado das coisas da vida, das coisas de Deus. Pensemos nisso.
Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia a todos. Os nossos votos de um feliz 2025 a todos, com muita paz no coração e, acima de tudo, esperança de que tudo vai dar certo. O tema de hoje, nós abrimos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, a fé e a caridade. Vamos fazer a leitura do texto. E eu vos disse, ultimamente, meus caros filhos, que a caridade serve à fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de nos tornar felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos, mesmo nas pessoas privadas de religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todos os interesses egoísticos, não há senão a fé que possa inspirá-la, porque não há senão ela que nos faça levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, se queiram iludir sobre a sua destinação neste mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material, sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades. É também um meio de vos aperfeiçoar em vos exercitando na caridade. Porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão, afirmando que a felicidade está ao homem nesse mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso para serdes cristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Esse tema aqui cabe bem na finalidade da vida, que é o tema da abertura do programa, né? Então a gente observa qual é o sentido da nossa existência como cristão. A nossa evolução, ela não vem de hoje, porque nós estamos vivendo uma etapa da nossa existência como espíritos encarnados. Nós estamos aqui numa escola, a Terra é um planeta para que a gente evolua, é uma escola do conhecimento, do aprendizado, né? E a gente precisa
dá valor em todos os detalhes mais simples do momento em que a gente está vivenciando. Da família que temos, dos amigos que nós temos, do trabalho que a gente desenvolve, sem as reclamações do dia a dia, né? A gente tem que valorizar tudo aquilo que está na nossa programação reencarnatória. E dela a gente não foge. Seja na qualidade de vida, seja ela boa para uns e para outros, uma vida, digamos assim, miseráveis, porque nós não temos ainda esse sentimento cristão no coração. A gente acha que não vê a hora de morrer. Quantas pessoas que a gente encontra conhecidos, essa vida não vale nada, é uma dificuldade, eu não encontro isso, eu não encontro daquilo. Mas ele esquece que ele está num momento de experiência, porque nenhum de nós sabemos quem nós fomos anteriormente. O Espírito é eterno. O corpo, esse que nós temos como vestimenta, mais um tempo ele desaparece. E nós voltamos novamente para a escola da espiritualidade para nos prepararmos, né? Então tem aqueles que já vêm com uma bagagem que Deus assim permitiu, né, de vir para nos ensinar. Então, uns vêm como engenheiro, outros como professores, médicos, enfim, cada um numa atividade que já está na sua programação reencarnatória. E eles vêm para nos auxiliar. E nós, mesmo na nossa simplicidade de trabalho, a gente não percebe, mas às vezes você serve de exemplo para outros mais jovens que você, da sinceridade que você usa, do coleguismo do dia a dia de trabalho, né? Do seu modo honesto de levar as coisas, né? Isso a gente às vezes não dá o mínimo valor, mas para muitas e muitas criaturas que nos observam, serve até de exemplo para eles seguirem adiante, né? Quantos da nossa família a gente seguiu e tinha uma simpatia enorme, tios, primos, amigos, vizinhos, né? Que serviram para impulsionar o nosso crescimento. Então, o tema de hoje é extremamente profundo para a gente analisar a finalidade da vida, né? Então eu passo para o Gilberto fazer o comentário, né, a respeito do tema da manhã. Cláudio, a gente vai buscando aprender, né, a cada momento que passa. A mensagem da finalidade da vida, ela é muito clara, né? Porque Deus não iria criar um ser, né, como criou o homem, né? Criar o planeta através do trabalho de Jesus, que criou o planeta, que organizaram tudo isso, e a gente vê a mão de Deus em tudo que acontece. A gente vê a mão de Deus quando olha para cima à noite e vê as estrelas, quando olha de manhã e vê o sol, ou às vezes quando está chovendo, a forma como a água cai. Porque quando a água cai em forma de tromba d'água, né, Cláudio? Ela destrói muito. Ela ajuda em alguns sentidos, Seria mais ou menos aquela história do fermento, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. A tromba d'água, né? Ela enche as represas, mas ela causa estragos. E quando a gente olha a chuva e a chuva cai mansa, fina, com aqueles pinguinhos mais demorados, mais lentos, que vêm devagar, a gente vai vendo como que ela bate no solo e penetra. E assim são os conhecimentos que a gente adquire. É como a chuva fina e mansa. Vem devagar e vai ficando. E vai deixando a sua utilidade. Vai penetrando no solo para depois lá na frente sair na mina d'água, sair no poço, servir para molhar e para fortificar as plantas através da umidade da raiz extraída do solo. E a gente vai vendo que essa finalidade da vida é a multiplicação das coisas, mas é a multiplicação das coisas boas. Aí Deus pega e cria o homem
né, nos coloca aqui e coloca o livre-arbítrio. E deixa bem claro, né, que a gente pode fazer o que quiser. Nada nos é proibido, mas nós seremos responsáveis e responsabilizados por tudo aquilo que fizermos. Aí vem as leis, né, trazidas por Moisés, os mandamentos. Depois vem Jesus e confirma os ensinamentos de que as nossas responsabilidades são eternas, que elas não terminam aqui, que elas não acabam simplesmente num momento qualquer. A gente vai ser responsável e responsabilizado por tudo aquilo que fizermos. Isso é aprendizado, isso é crescimento, isso é orientação. É o que os nossos pais fizeram conosco, né? Os nossos avós fizeram com eles, e assim sucessivamente, desde o começo da humanidade. Aos poucos fomos aprendendo. Aí a gente começa a dizer que o mundo está muito ruim, que o mundo está péssimo, que as coisas não estão boas. Por quê que as coisas estão assim? Porque os animais continuam a mesma coisa. Eles têm um instinto de conservação da espécie, mas eles não têm o pensamento contínuo. Eles não têm a consciência de si mesmo. A consciência de si mesmo foi dada a nós, os seres humanos, e aí Deus nos deu a consciência de si mesmo e nos deu as responsabilidades do livre-arbítrio, nos deu a responsabilidade dos nossos atos, das nossas atitudes, e deixou bem claro que tudo aquilo que fizerdes vos será cobrado. Se fizerdes o bem, ótimo. Se fizerdes o mal, vai ter que resgatar. E aí vem Jesus, né? E torna bem claro que nós estamos aqui num processo de reencarnação. Jesus vem falar que a gente está aqui para reencarnar, para liquidar débitos anteriores. E aí a gente vai descobrindo que, na realidade, hoje a ciência já provou que existe a reencarnação. Hoje a gente já sabe que nós não morremos e acabamos. Todas as igrejas, né, principalmente as cristãs, e nenhuma das outras igrejas prega que o mundo acaba aqui. Todo mundo prega que a gente vai para o mundo espiritual. Vai de volta à casa do Pai. E o Espiritismo diz que nós vamos e voltamos, que a gente está num processo reencarnatório constante, de aprendizado. Mas ninguém nega a existência de um outro mundo. E hoje já se aceitam muitas coisas. A gente vê pesquisas que falam sobre o poder da fé, o poder da oração. Grupos que foram separados por cientistas para tratamento, em que o grupo que recebeu a energia da positividade da oração teve um melhoramento muito mais rápido e com muito mais facilidade do que aquele que não teve a oração. Então a gente sabe que a fé é como Jesus falava. A fé remove montanhas. E por que ela remove montanhas? Porque ela tira as montanhas de cima de nós. Ela tira as montanhas que estão dentro de nós. É aquela história de você ter uma trave no teu olho e enxerga o espinho no olho do outro, o cisco no olho do outro, mas não enxerga o poste que está ali na tua frente. Isso faz parte do nosso processo de responsabilidade perante Deus, da finalidade da vida, que é o quê? É melhoramento constante. Nós não fomos criados e colocados aqui só para passar o tempo, não. Nós fomos colocados aqui para que pudéssemos nos melhorarmos e assim auxiliar aqueles que vêm atrás, que ainda não melhoraram. E nesse processo de vai e volta, a gente está aprendendo todos os dias, né, Cláudio? Aprendemos a reconstruir em nós um novo ser. Você fez uma observação aí sobre o fermento, né, que leveda a massa toda, né? E lá no Fonte Viva, diz o seguinte lá, que
do Francisco Canto Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a página 279, quem quiser dar uma lida nele. Diz o seguinte: um pouco de fermento. Vai de encontro que o Gilberto estava fazendo o comentário. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Então a nossa responsabilidade é bem grande, porque aquilo que a gente fizer de bom vai ficar plantado. E se fizer coisas de ruim, também. Às vezes até encurta as gerações depois da nossa, se formos maus elementos. Se formos bons, a gente cresce na espiritualidade. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos à marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Cautela-te, pois, com um alimento invisível que fornece a vida que te rodeia. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxos e refluxos. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Então, nós somos instrumento do Pai na encarnação presente para nossa evolução e para a evolução daqueles que vão nos sucederes, né? Nós que já estamos com uma idade um pouco mais avançada, tenho certeza absoluta, e o Gilberto também, que já deixou um exemplo de dignidade, de ser correto com as coisas dos nossos filhos. Hoje, eles já são pais. E eles vão fazer essa mesma jornada de deixar bons ensinamentos. Porque o planeta Terra é uma escola para todos nós. E ela vai evoluir com os bons espíritos, com boas ações. Porque aqueles que não aproveitarem, né, que desviam do caminho, e a gente tem presenciado muito ultimamente, eles terão um estágio diferente do nosso. Não é que nós vamos ser anjo. Nós temos que evoluir muito, né, para poder ajudar os outros, encarnado e como espírito desencarnado, né, o corpo, né, que fica, o espírito continua na espiritualidade. Então os bons exemplos vão ser seguidos. Quantos de nós hoje não tem lembrança, pelo menos, de um grande professor que tivemos, ou uma professora? Isso a gente guarda. Eu tenho, assim, exemplo de um ou dois professores, não vou mais me lembrar o nome deles, mas eu era fã deles, pela maneira com que eles tratavam a gente, pelo carinho que tinham pela gente. E essas marcas ficam gravadas no coração de cada um de nós. E nós estamos num momento, continuamos ainda num momento de expiação e provas, e a gente tem que melhorar, e bastante. E não fazer críticas
quando a gente vê alguém que está proporcionando aí empregos e mais empregos para as pessoas, né? Hoje já precisa escolas que fazem estudo de pessoas técnicas, né? Porque o progresso está aí. E a tecnologia hoje depende da tecnologia, né? De novos conhecimentos. Não era da época que eu me formei computador, que era tudo manual. Hoje não, hoje é tudo na computação. É tudo no mecanismo aí das máquinas, né? Então a gente tem que refletir nisso daí, seguir a jornada da gente sempre para a nossa evolução, né? A nossa evolução vai levar outras criaturas que estão ao nosso lado, ou eles vão fazer nós evoluirmos, ou a esposa da gente, ou um filho, ou um irmão, ou o pai e a mãe, ou um tio, ou um amigo, não importa quem, né? A gente vai evoluir com os ensinamentos dessas criaturas. Isso faz parte do que, Cláudio? Do nosso crescimento. Da finalidade da vida, né? Como diz o tema da manhã. E a gente sabe que a vida sem fé, né? Ela não se professa. E a fé sem caridade também não é nada bom. Então, quando você estava falando, eu estava pensando, né, no mundo cristão, né? Porque todas as igrejas cristãs, independente de qual seja, todas elas pregam a pacificação do espírito. Todas elas pregam o melhoramento do ser. E o espiritismo não é diferente, ele prega exatamente isso. O que Jesus nos pede que nós façamos é que nós nos melhoremos constantemente. E aí a gente vai ler Kardec, vai estudar a doutrina, e a gente vai vendo a grandiosidade que é Deus, em todos os sentidos. Quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para a terra, quando a gente olha para o mar, quando a gente vê como que a humanidade funciona, quem somos nós nesse mundo, a gente vai vendo a grandiosidade de Deus que nos deu a vida e que nos deu a oportunidade de vivenciarmos e de aprendermos um com o outro. Então Deus nos criou o quê? Eternos. Nós somos espíritos eternos. As igrejas hoje, todas elas pregam isso, que nós somos espíritos eternos. Nós que estudamos o espiritismo, a gente entende, né, que somos espíritos eternos e que estamos em constante aprendizado. E esse aprendizado não é uma coisa simples que a gente vai fazer aí de qualquer jeito, não. É uma coisa que tem que ser feita com responsabilidade, com entendimento, com compreensão, para que a gente possa participar da vida ativa, mas da vida útil. Para que nós possamos dar continuidade ao que Jesus veio aqui e falou 2000 anos atrás, né? Para que a gente crescesse e multiplicasse em conhecimento, multiplicasse em caridade, multiplicasse em benesses, para que nós pudéssemos multiplicar as coisas santificadas. E aí a gente vai entendendo que alguns, né, entenderam ao longo do caminho que era para multiplicar territórios. Vieram os romanos, né, conquistaram metade do mundo, depois vieram outros povos e tentando conquistar cada vez mais. E até hoje a gente ainda vê o homem tentando crescer territórios. A gente vê o homem ainda até hoje tentando ser mais que o outro. A todo momento, buscando passar o outro para trás, buscando ser melhor que o outro. E que ainda não entendemos Jesus. Estamos aí na busca do entendimento do Cristo, porque se o dia que entendermos Jesus, nós não iremos mais ficar em guerra, não iremos ficar brigando, um tentando destruir o outro. Pelo contrário, iremos apenas fortificar-nos no amor. E para que a gente se fortifique no amor, nós precisamos ter o quê? Boa vontade para conosco.
E é isso que a gente vê que às vezes falta em todos nós. Nós não temos boa vontade para conosco, porque a gente tem uma coisa chamada preguicite, né? Aquela preguicite que quando fala que tem que mudar alguma coisa, que tem que modificar, que tem que estudar, que tem que isso, que aquilo, a gente deixa para depois. Aí as pessoas falam, eu não acredito na reencarnação. Mas quando a gente fala que você tem que parar e repensar e reanalisar e ver o que está errado e começar a modificar a tua vida, o que acontece? Muita gente que não é espírita fala, vou deixar para a próxima encarnação. Não acredita na encarnação, mas vai deixar para a próxima. Isso em função do quê? Da preguiça de tentar modificar-se. E essa preguiça de tentar modificar está na finalidade da vida, que é a construção do homem melhorado. E não é do homem melhorado fisicamente, do homem com 1,90 m, fortão, não. É do homem melhorado espiritualmente. Do homem com capacidade de amar cada vez mais. Do homem que tem uma fé e que tenha caridade para com o próximo. E para que a gente possa ter caridade para com o próximo, nós temos que ter uma coisa que às vezes nós não temos conosco. Caridade para conosco. Pensar, analisar, avaliar, ver o que é que eu estou fazendo, o que eu posso modificar em mim, o que eu posso ajudar a modificar para que o outro viva melhor. Essa caridade que faz com que a gente tenha fé em Deus, mas tenha compreensão do tamanho que é Deus, do potencial que é Deus. Quando a gente olha uma sementinha pequenininha de qualquer fruta, de qualquer flor, de qualquer árvore, e a gente lembra das palavras de Cristo, né? Se tiverdes a fé como a semente da mostarda ou como a semente do carvalho. Por quê? Porque essas sementes, elas são pequenininhas, elas nascem, né? Elas brotam e vão crescendo e atingem alturas astronômicas. Aí, às vezes, no plantio, essas sementes vão se multiplicando em números, produzindo, como produz hoje a soja, o milho, né? Num volume muito grande para auxiliar o outro. É essa transformação dessa semente que nós precisamos acreditar, que nós somos semente, que nós podemos começar a modificar a história da humanidade, que nós podemos começar a modificar a nossa própria história. E a finalidade da vida é exatamente isso, é a reconstrução de um homem novo. É voltarmos a sermos simples sem ignorância, porque nós nascemos simples e ignorantes, e vamos aprendendo ao longo do caminho. A busca da modificação, a busca da transformação, e essa transformação nós só vamos tê-la verdadeiramente quando nós começamos a entender a fé e a caridade, aquilo que Jesus nos pede que nós façamos em benefício do outro, aquilo que Ele pede que nós façamos em nosso próprio benefício, porque para dar alguma coisa ao outro eu tenho que ter dentro de mim, e se eu não tiver a caridade dentro de mim, eu não tenho como praticar a caridade, né, Cláudio? É exatamente isso. E a gente tem que começar a raciocinar, principalmente o cristão. Aqueles que não acreditam em nada, quando retornar à espiritualidade, eles vão ver que a vida continua, né? Mesmo eles não acreditando absolutamente em nada. Mas o cristão, ele tem uma responsabilidade muito grande com a sociedade. Porque, primeiro, ele é espírito eterno. E o planeta Terra é uma escola de aprendizado, é uma etapa da nossa evolução, né? Nós vamos deixar aqui a nossa roupagem, porque essa que nós estamos presentemente, tudo isso vai desaparecer, mas o espírito não. E aquilo que a gente puder deixar como exemplo, se eu, nesta encarnação, eu vim para ser um colaborador, um exemplo simples, na construção civil, e eu vou trabalhar como pedreiro. E esse meu trabalho, eu agindo com toda a honestidade, com correção,
cumpridor dos meus deveres, atrás de mim vai ter algum auxiliar que vai ter a gente como um exemplo a ser seguido. Não estou falando de dinheiro, nada disso. Estou falando de deixar bons exemplos, né? Então você tem uma etapa de evolução. Vem uma nova oportunidade na próxima reencarnação. Será que eu vou ser um bom mestre de obra, um engenheiro ou algo parecido com isso daí? Mas para eu vir com essa condição, a moralidade sempre terá que estar presente nesse espírito, nessa alma. Porque isso é que vai impulsionando a humanidade. Talvez numa outra existência eu venha como um grande empresário, como hoje nós temos exemplos aí, né, em todos os cantos, empresários que hoje estão empregando uma quantidade de funcionários enormes, né? 500, 600, 1000. Imagina quantas pessoas estão atrás desses trabalhadores, usando do sustento, do ganha-pão do profissional, né? Esse processo de evolução, ele é infinito. Ele é infinito, né? Deus criou o nosso anjo guardião para nos auxiliar aqui na Terra. Então a gente vê muitas pessoas extremamente materialistas, mas a primeira oportunidade que aconteça com ele, qualquer coisa, você precisa ir urgente no médico que você está passando mal. Primeira coisa que ele lembra, ai meu Deus. Nessa hora ele lembra de Deus, mas só na hora das dificuldades, né? A gente tem que ter esse sentimento perene no coração do nosso dia a dia, para ser realmente um exemplo a ser seguido nas coisas boas. Nas coisas que não são boas, a criatura que já tem bom caráter fala, não, esse caminho eu não vou tomar. A gente vê isso dentro de famílias, né? Então, é muito importante a gente ter essa convicção, porque na realidade a gente está aqui em estágio. E tem lá na Constituição Divina de Richard Simonetti, eu até, 5 linhas aqui, eu até copiei. Diz assim: em estágios mais altos de espiritualidade e desenvolvimento das potencialidades criadoras, encontramos os engenheiros siderais, que presidem as manifestações da natureza, executando a vontade divina. Então, as encarnações são sempre vontade divina. Se a gente às vezes vem passar grandes dificuldades, quem nós fomos? Será que nós não fizemos em outras etapas das encarnações anteriores fazer muitas pessoas sofrerem? E hoje às vezes a gente passa por dificuldade, não é por castigo não tem castigo divino. São as nossas imperfeições que nós temos que corrigir. Então ele dá essa oportunidade de a gente, numa determinada etapa da nossa evolução espiritual, vir numa família de gente simples, mas com um caráter elevadíssimo, com respeito à divindade na figura de Jesus, que é o nosso exemplo a ser seguido. E ele foi muito claro, ninguém vai ao Pai senão por ele, né? E também disse, na casa de meu pai existem várias moradas, né? Então, quantos planetas tem aqui no universo? A gente nem sabe. Sabemos esse que a gente aprende na escola aqui, né? Mas e o infinito? E essas moradas fazem parte do processo. Se formos reprovados, vamos passar dificuldades. Então a gente tem que começar a observar o nosso dia a dia de sermos um pouquinho melhor do que fomos ontem à noite. Então essa noite eu vou tentar ser melhor, agradecer ao Pai a bênção da vida, pela oportunidade que Ele está nos dando de estarmos aqui em família, ver filhos crescerem, ver netos crescerem, e ver que estão sendo encaminhados assim, querendo estudar um pouco mais do que a gente estudou na época, porque
Porque a época da gente tinha que ajudar a família no ganha-pão, né? Levar o sustento para complementar a renda de casa. Hoje a gente já se esforça para dar uma condição melhor aos filhos. Qual é o pai ou uma mãe que não quer dar uma condição melhor ao filho? Não importa do que, mas seja no alimento, seja no vestimento, seja na educação, né? E eles têm que ser um exemplo para a gente ser seguido. Esse é o processo nosso e ninguém vai fugir desse caminho e desse processo, né? Temos que fazer reflexão e ver qual é a finalidade da vida e seguirmos adiante. Construindo, né? Sempre construindo. A gente vai estudando um pouquinho Kardec, estudando um pouco a doutrina espírita, ouvindo as palestras, e a gente vai vendo que essa construção da fé, ela não se dá do dia para a noite. Não é a gente levantar de manhã e falar, não, a partir de hoje eu estou cheio de fé. A gente vai vendo que a história de todos nós foi sendo construída gradativamente, pouco a pouco. Da mesma forma que Deus faz conosco. A nossa história para Deus, ela está vindo aí, sei lá quantas encarnações. A gente está começando a aprender alguma coisinha, Nessa encarnação agora a gente veio, teve a felicidade de conhecer a doutrina espírita, começamos a estudar a doutrina através de Kardec, dos ensinos de Kardec, começamos a aprender alguma coisa de como funciona a vida na espiritualidade, através dos ensinos que a doutrina nos traz. E aí a gente vai descobrindo que nós estamos melhorando também, lentamente, mas estamos melhorando para com Deus. Para que um dia a gente possa então integrar, né, esse sistema de vida que Deus nos permite viver. Aí a gente vê a finalidade da vida. Por que Deus não fez a coisa mais fácil para a gente? Não, já nasce bom, já nasce com tudo certinho, já não tem problema nenhum. Porque nós não teríamos merecimento, né? A gente não teria o merecimento que a gente precisa ter do aprendizado, da reconstrução. E a gente então vai entendendo que Deus nos dá as oportunidades a cada momento reencarnatório. Se a gente perdeu muito tempo aí para trás nas outras encarnações, aprendendo muito pouca coisa, e nessa estamos conseguindo aprender um pouquinho mais, é pelo processo evolutivo do homem. É pelo processo evolutivo que a humanidade veio trazendo de conhecimentos. É mais ou menos como o agricultor, que antigamente pegava lá uma enxada e saía plantando, aí fizeram o arado, aí fizeram as plantadeiras manuais. Hoje são máquinas enormes que plantam enormes quantidades e vão aumentando a produtividade. Assim somos nós, os espíritos, encarnados e desencarnados, em constante aprendizado. E a gente vai aprendendo com o que o outro deixou de conhecimento. A criança nasce hoje, a gente vê, o Cláudio falou no começo lá, a criança hoje já nasce, parece que mais acelerada. Eles aprendem muito mais rápido, com muito mais facilidade. Por quê? Porque o mundo mudou. Porque a humanidade está se modificando, está também acelerando seu processo evolutivo. E é a aceleração desse processo evolutivo que vai fazer com que nós possamos permanecermos aqui no planeta em aprendizado. Vivenciarmos esse mundo aqui, que um dia será um mundo de regeneração, com mais tranquilidade, com mais serenidade. E aí a gente vai aprendendo que quanto mais se vive, mais se aprende. E a gente vai desenvolvendo em nós aquela coisa da fé. E à medida que a gente vai aprendendo um pouco mais da fé, nós vamos também aprendendo ao pouco sermos caridosos. Inclusive a nos perdoarmos de algumas falhas que a gente comete, ou que já cometeu, ou hábitos que a gente tem que modificar. Isso é caridade.
É a caridade que Deus nos dá a oportunidade da reencarnação para que a gente possa reconquistar as coisas perdidas. Então essa pureza que a gente estuda, a pureza do espírito, a melhora do espírito, tudo isso faz parte do nosso aprendizado, que embora lento, mas é construtivo. Se nessa encarnação a gente conseguiu começar a aprender os ensinos de Jesus, nós estamos tendo, com toda certeza, né, Cláudio, a melhor encarnação que nós tivemos até hoje, onde a gente está acumulando um pouco mais de conhecimento. Eu só vou deixar um exemplo que eu vivenciei agora, uns dias que eu tirei de férias. Na casa de minha irmã, numa cidade do interior de São Paulo. Ela tem uma netinha de 5 anos, para ver como esses espíritos que estão retornando não tem nada a ver com riqueza de família, pobre, rica, vem em todas as famílias. A mãe, com as férias, levou ela para o escritório, a minha sobrinha. E ela sentou lá na firma, onde tinha o computador, e começou lá a fazer sinal que estava escrevendo. Ela não sabe ainda escrever na máquina, com 5 anos. E começou lá. E a mãe deixou ela fazer. Daqui a pouco, a mãe falou assim: filha, o que você está fazendo aí? Mãe, você está vendo aqueles 2 funcionários lá embaixo, que lá estavam no mezanino da empresa? A senhora viu que um só fica no celular e o outro fica conversando com o de trás? Eu estou fazendo aqui uma carta de demissão para eles. Ela pegou o papel, a mãe deixou ela à vontade. Pegou o papel, mandou lá para a moça que estava no andar dela: você me tira 2 cópias para mim. E a moça lá achou engraçado, tirou 2 cópias, mas não tinha nada escrito. Ela dobrou direitinho aquilo lá, desceu a parte de cima do mezanino, né? Foi lá embaixo e falou pro primeiro garoto: olha, aqui está a tua carta de demissão, porque você fica muito tempo no celular. E pro outro, ela deu também o outro dobradinho e disse assim: olha, você conversa muito com o de trás e não está trabalhando. Quem é que ensinou ela? Então, está vindo uma bagagem de espíritos com um querer de moralidade muito enorme. Se ele encontra numa família, não importa a condição financeira, tá? E dá toda a retaguarda com o ensinamento cristão de Jesus, aquelas historinhas que Jesus contou. Isso daqui, em pouco tempo para nós, para a espiritualidade, 100, 200, 300 anos não é nada, né? Mas vai ter uma mudança significativa no planeta Terra, né? Com exemplos dessa geração que está chegando. Então, Cláudio, a gente vai vivendo, aprendendo e reaprendendo. E aí nós vamos entendendo que as oportunidades nos são dadas a todos os instantes, a todos os momentos. E que cabe a nós construirmos da melhor forma possível em nós um novo homem. O nosso tempo está praticamente esgotando. A gente conversa e às vezes não conversa tudo que gostaria de ter conversado. Mas sabemos que estamos aqui no aprendizado da fé para conquistarmos um pouquinho de alguma melhora através da caridade e do amor, de podermos distribuir ao próximo um pouco daquilo que aprendemos. Até o próximo programa, que Deus nos abençoe, nos ilumine e que nós tenhamos a serenidade, a compreensão e a capacidade sempre de separarmos o joio do trigo em nossas vidas. Um bom ano a todos e um abraço. Olá, amigos. Hoje nós vamos refletir sobre uma questão muito interessante que nos ajuda a tomar determinadas decisões diante de situações que nós vivemos aqui na Terra como espíritas. Há umas 2 décadas atrás ou mais, um amigo nos procurou. Ele frequentava o movimento espírita e tinha sido convidado para divulgar uma peça de teatro que era sobre um livro que falava da vida depois da vida.
era a vida, um livro que era best-seller, que virou peça, que contava a história de uma jovem que desencarnara e toda a vida dela nesse encontro com a espiritualidade, a vida espiritual, a dinâmica na vida espiritual. Mas como ele não via, não sabia se era um livro espírita, se era feito por médiuns, escrito por espírito espírita, se a médium era espírita, e depois estudando a gente viu que era mesmo, tudo completamente espírita mesmo, mas na época, não sabendo, ele veio me perguntar qual seria a minha opinião se deveríamos ou não promover uma peça dessa natureza. Então me recordei desse estudo de Allan Kardec que eu vou lhes apresentar para tomar a decisão que eu tomei, dizendo a ele, deve sim promover, porque segundo Allan Kardec, nós temos que primeiro espiritualizar as criaturas, para depois torná-las espíritas. O que é espiritualizar? Espiritualizar, vocês vão ouvir Allan Kardec, é exatamente fazê-las crer que o espírito existe, que nós somos um ser imortal dentro de um corpo físico. Ou como diz Allan Kardec, que a alma é imortal. A alma que está dentro do nosso corpo somos nós espíritos, somos imortais e prosseguimos vivos. Se nós não acreditarmos que tem um espírito dentro de nós, como é que nós vamos acreditar que ele sobrevive depois da morte do corpo? Então Allan Kardec faz a seguinte análise no Livro dos Médiuns, capítulo 3, esse capítulo chama Método, e diz Allan Kardec assim, de uma forma muito contundente, no Espiritismo a questão dos espíritos é secundária. Olha, gente, que Allan Kardec fala, a questão dos espíritos é secundária. Mas por que Allan Kardec falaria isso? E ele complementa, porque o espírito não é o ponto de partida. Os espíritos, não sendo senão outra coisa que não a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma dentro do corpo. Então os espíritos é consequência, é isso que Allan Kardec quer dizer. Que o ponto de partida não é o espírito, mas a alma dentro do corpo que sobrevive e fora do corpo é o espírito. Então aí ele vai começar a abordar esse tema com muita propriedade, onde ele diz assim, ora, como o materialista pode admitir que os seres vivem depois da vida material, quando ele crê que é só matéria? Então como é que ele vai crer no espírito se ele acredita que ele é só matéria? Falando do materialista. Como crer em espíritos fora de si, quando você não crê que há um espírito dentro de si, que você é um espírito? Então o raciocínio de Allan Kardec é muito profundo. Aqui vai levando Allan Kardec ao seguinte raciocínio. Todo ensinamento metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. E o que é o conhecido para o materialista? A matéria. Então, para o materialista, você tem um método, tem que ser partir da matéria para ir para o espírito. Então, esforcem-se antes em torná-lo espiritualista. Quer dizer, crer, fazer o materialista crer que existe o espírito dentro do corpo, para depois fazê-lo compreender os mecanismos de interação do espírito com a vida física, que é uma das definições, segundo Allan Kardec nos dá, para a doutrina dos espíritos, né? Que é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos, bem como a relação do espírito com o mundo corpóreo. Aí Allan Kardec vai estudar os tipos de materialista, e é muito interessante, porque ele vai falar que ele diz assim, existem dois tipos de materialistas. O materialista insensível à vida espiritual é aquele que está predisposto a não crer na vida espiritual. Esse você nem perca tempo com esse materialista. O segundo tipo é o materialista por indiferença. Diz Allan Kardec que é a maioria, ainda bem, e que eles não são materialistas de propósito, eles só não foram convencidos da espiritualidade. Só não foram convencidos, na verdade eles até sofrem por não compreender. E assim que eles passam a ser convencidos, para eles é muito melhor, é um alívio para essas pessoas, esse tipo de materialista. Mas Allan Kardec é muito didático, ele vai além. Ele diz que há aqueles que ele chama de incrédulos, não de materialistas, de incrédulos.
Incrédulos por má vontade. Por quê? Porque se eu ficar pensando muito nessa questão do espírito, eu vou ter que pensar nas consequências da vida depois da morte. Se eu tiver que pensar na consequência da vida, eu vou ter que pensar em punições, em sofrimentos. Se eu pensar em sofrimentos, eu não vou poder curtir a vida. Então, incrédulo por má vontade. Deixa eu ficar na minha sem pensar muito nisso, porque daí eu curto a vida do jeito que eu quero. Diz Allan Kardec com as palavras deles, mais nobres. Os incrédulos por pusilanimidade, quer dizer, por covardia. Aqueles que não querem se expor socialmente. Então eles preferem não abordar esse assunto, não refletir sobre o assunto, não tocar no assunto, para não se exporem. Até como diz Raul Teixeira em determinada palestra que ele fez há muitos anos aqui na nossa região, até que vira moda. A hora que vira modismo, espiritismo, aí todo mundo quer ser espírita. Incrédulo por escrúpulos religiosos, aquele que acha que o espiritismo, a crença na espiritualidade, vai ferir os seus dogmas religiosos, por não conhecerem o espiritismo, a doutrina. Incrédulos por decepções, pessoas que são enganadas, que são tentadas a ser convencidas por falsidades e depois se decepcionam e não querem mais saber o assunto. Então são incrédulos, mas por decepções, que poderão, de maneira mais séria, um dia serem de novo convencidos. E os incertos, a classe que é a mais numerosa de todos, que normalmente são espiritualistas, mas não têm certeza ainda, quer dizer, faltam alguns dados para eles passarem a se entregar a esse ramo da compreensão da vida humana. Então fica para nós agora o raciocínio que nos levou a dizer para o nosso amigo: devemos patrocinar então essa peça que vai tratar da vida depois da morte, sem dúvida, porque é uma das maneiras de alcançar esses incrédulos. É uma maneira de alcançar o materialista, que é o materialista mais por indiferença do que por sistema. Então, quando você começa a apresentar histórias, casos, fatos verídicos que ocorreram entre o mundo espiritual e o mundo físico, que são comprovados ou podem ser comprovados, você vai através dessas peças, às vezes até novelas estranhas, mas que abordam a questão, filmes, acaba ajudando sim a espiritualizar as criaturas. Primeiro, espiritualizar, depois tornar espírita se quiser. Um grande abraço a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.